Ao contar as ocorrências das palavras no romance de Lionel Shriver, Tempo é Dinheiro, nós nos apercebemos que palavras da família de grato, de gratidão, de agradecido, aparecem muitas vezes. Ao contar, vemos que aparece mais de 40 vezes. Também palavras de uma outra família, de reconhecimento, de estar reconhecido, aparecem muitas vezes. E ao lado disto, junto a isto, a palavra raiva aparece quase 30 vezes, a palavra irritação ou irritado ou irritada mais de 30, e a palavra como ressentido, ressentimento e também rancor, juntas, fúria, aparecem mais de 40 vezes. E se somarmos, vemos que no romance, que tem umas 400 e poucas páginas, 450 mais ou menos, vemos que então estas palavras aparecerão a cada 2 ou 3 ou 4 páginas. Isto é um indicador do próprio conteúdo, um indicador semântico do próprio conteúdo temático. Então poderíamos pensar que este romance está sempre oscilando entre a gratidão e a ingratidão, entre conseguir ou não conseguir estar reconhecido, conseguir estar ou não estar grato. Num certo sentido, a arte, em geral, neste caso romanesca, pode ser pensada como também o pensamento, como um esforço de saúde. No romance, no fazer arte, há um esforço de saúde, e no pensar, mesmo que estejamos irremediavelmente doentes, fazer alguma coisa com isso. Então este romance, de algum modo, deixa ver qualquer coisa como uma inquietação com a gratidão e a ingratidão, e num certo sentido há um esforço em que a decomposição não seja total, em que o riso satânico não apague completamente a alegria e o riso de alegria. Então há uma alternância entre um ser capaz de estar presente e um estar ausente mesmo estando presente. Este romance deixa à mostra a dificuldade que é enfrentar o nosso próprio dia. Então, neste sentido, podemos pensar que, como na palavra em português obrigado, ela serve para agradecer, não é? Então, a palavra obrigado, enquanto agradecimento, seria uma expressão de reconhecimento e de gratidão. Ao mesmo tempo, esta palavra em português, ela deixa também, na sua ambivalência, deixa ver que ela também é da família de estar obrigado, ou ser obrigado. Então, nesse sentido, não é só uma questão de gratidão, o obrigado inclui já, como a língua portuguesa deixa ver, uma obrigação. E essa obrigação pode ser um fardo, um peso sobre os nossos ombros, e pode levar ao constrangimento, pode levar à coação. A obrigação nos faz sentir coagidos a saldar a dívida. Então há um peso que pode ser uma culpa de sentir-se endividado em relação ao outro. Neste sentido, este romance é um romance acerca da conquista da gratidão e acerca do esforço, que é um esforço de saúde, que equivale a não deixar que a dívida se torne veneno. Então, de algum modo, há aqui uma meditação com os meios que
lhes são próprios, isto é, literários, e não só estritamente, rigorosamente conceituais, embora também conceituais, obviamente. Não deixar que a dívida gangrene as nossas vidas. A palavra dívida, aliás, em alemão, não se distingue, nem sempre se pode distinguir da palavra culpa, Schuld. Então, de algum modo, a dívida pode ser sentida como uma culpa que tem que ser expiada. Então, há um pouco desta mentalidade, não da língua alemã, mas em certa parte sim, na medida em que houve uma grande imigração germânica, alemã para os Estados Unidos, e que, em grande parte, é um país com uma mentalidade protestante. Então, a referência à língua alemã não é necessariamente um desvio que seria um descaminho. Esta conquista da gratidão, este esforço de saúde, mesmo quando se está doente, pode então traduzir-se também como um esforço de presença, ou de estar presente. Há uma conquista da gratidão que é uma conquista do presente. De algum modo, se quiséssemos traduzir conceitualmente, se pudéssemos, não sei se podemos, traduzir ou analisar tematicamente o esforço, o núcleo, um dos núcleos que está aqui neste romance, é uma conquista. Então poder-se dizer que este romance trata, entre outras coisas, da conquista do presente. E novamente, não é, a língua portuguesa que ajuda a pensar em que presente pode ser um tempo, o tempo presente, mas também damos a alguém um presente. Não é? Podemos dar um presente a alguém. Isto é muito bonito na língua portuguesa e tem alguma coisa aqui do profundo que merece ser meditada. Então, a conquista do presente talvez seja a conquista desse tempo quando ainda não é tarde demais para a gratidão. Então, às vezes é já tarde demais para estar grato, ou melhor, para agradecer com atos e com palavras. Por exemplo, às vezes fazemos homenagens póstumas, quando os escritores morrem, ou quando os artistas morrem, um poeta, por exemplo, ou um cantor, as pessoas fazem homenagens, não é? Mas os artistas, os poetas, os pensadores, talvez precisem da homenagem em vida, do reconhecimento quando estão vivos, não depois de mortos. Por quê? Porque já é um tarde demais, já um atraso no reconhecimento, não é? Podem até os poetas morrer na penúria. Então, muitas vezes há uma certa indiferença em relação às pessoas quando estão em vida. Depois, quando morrem, há assim uma aura que cai sobre eles ou sobre elas, mas que vem tarde demais. Agradecer com atos e palavras agora não é a mesma coisa que sentir gratidão. A pessoa pode estar grata ou ser grata no sentido de estar ou ser grato interiormente, mas não fazer nada em relação a isso. Não ter gestos, não ter ações concretas em relação a isso. Então, pode-se dizer que, de algum modo, estes personagens de Tempo é Dinheiro estão sempre emaranhados, embrenhados na dúvida em relação à dívida e ao tempo oportuno de saldar a dívida, de reconhecer essa dívida que o filho em relação ao pai tem ou pode ter, ou a filha, ou a irmã em relação ao irmão, ou uma irmã em relação a outra. Então estas personagens, digamos, das duas famílias e dos parentes de cada um, estão sempre a braços, estão sempre havendo-se com o problema de dizer obrigado.
E o que é que implica dizer obrigado? Qual a obrigação que dizer obrigado acarreta? Em que medida que isso é um fardo ou em que medida que é um alívio? Em que medida que reconhecer uma obrigação pode ao mesmo tempo ah, tirar um peso de cima de nós, dos nossos ombros ou da nossa consciência, como se diz. Então há aqui um esforço de saúde que é um esforço para não deixar que a dívida se converta em algo que nos envenene. Creio que isto ajuda, talvez possa ajudar a desenhar o contorno a alguns dos perfis temáticos que animam estas páginas. Mas este esforço de tentar traduzir e analisar através das palavras o que é uma obra de arte, neste caso um romance, não deixa de ser problemático, na medida em que a arte não é uma ilustração do pensamento. Não sendo uma ilustração do pensamento, não é então um pretexto. O romance não é um pretexto para estar aqui tentando pensar o romance, mas pode ser uma ocasião. Então é diferente de ser um pretexto que ser uma ocasião. E às vezes não se consegue distinguir bem as duas coisas. O que eu pensei fazer foi que quando estamos lendo uma coisa, nós somos levados a associar isso a tudo o resto, ou tudo o resto a isso. Então, quando estamos muito embrenhados, muito envolvidos no autor, neste caso Lionel Shriver, de algum modo tudo o resto pode ser posto em paralelo. Então, ao encontrar outras passagens de outros autores, de outros livros, eu vou tentar fazer um esforço de encontrar relações entre o que está sendo dito e este romance. Hoje vou trazer à baila dois autores, dois romancistas, que um eu conheço um pouco, o outro menos, estou conhecendo agora, que são Mohamed Bougar Sarr, o escritor que escreve em francês, embora não seja de língua, não seja francês, com o romance La plus secrète mémoire des hommes, a mais secreta memória dos homens, que é um título tirado do Roberto Bolaño, e o outro é o Salman Rushdie, que talvez dispense apresentações. E o que eu pensei fazer foi, na medida em que esses autores, nestes livros, no caso de um dos últimos livros do Rushdie, no Quixote, e o caso do Bougar Sarr, são escritores que desta vez, ao mesmo tempo que estão escrevendo, estão pensando o que é escrever. Há uma reflexividade da escrita na própria escrita. Ao mesmo tempo que estão escrevendo romance, estão se interrogando sobre a arte da escrita. Então gostaria de tentar estabelecer algumas pontes em relação às possibilidades de ler Lionel Shriver e a sua obra romanesca, tendo em mente estes dois autores hoje. São escolhas que têm uma parte de arbitrário, mas é assim, os livros vêm ao nosso encontro e nós tentamos criar uma família que nos é própria. Eu vou ler uma passagem que me chamou muito a atenção no La plus secrète mémoire des hommes. Eu acho que ainda não está traduzido. Eu vou ler e depois traduzo. E este é um desafio, este romance. É um romance dedicado a um outro escritor, o Mohamed Bougar Sarr, dedica a mais secreta memória dos homens ao Yambo
Wo Logen, um outro escritor nascido onde hoje é o Mali. Eu vou ler então uma passagem do Bougarsar e depois traduzo. E é uma passagem que me interpelou na medida em que põe em jogo, para não dizer que faz um checkmate, um desafio de falar acerca da literatura. É uma literatura falando da literatura, tematizando, explicitando a ironia que é tentar falar de um livro. Então, le traducteur, après ma lyrique péroraison, m'a regardé quelques secondes, puis a dit: Ça ne veut rien dire. Je vais te donner un conseil. N'essaie jamais de dire de quoi parle un grand livre. Ou, si tu le fais, voici la seule réponse possible: rien. Un grand livre ne parle jamais que de rien. Et pourtant, tout y est. Ne retombe plus jamais dans le piège de vouloir dire de quoi parle un livre dont tu sens qu'il est grand. Ce piège est celui que l'opinion te tend. Les gens veulent qu'un livre parle nécessairement de quelque chose. La vérité, dit Egan, c'est que seul un livre médiocre, ou mauvais, ou banal, parle de quelque chose. Un grand livre n'a pas de sujet et ne parle de rien. Il cherche seulement à dire ou découvrir quelque chose. Mais ce seulement est déjà tout, et ce quelque chose aussi est déjà tout. Então, traduzindo, isso dá mais ou menos qualquer coisa assim. Vamos ver se dá para traduzir sem ser muito infiel. É um personagem falando com outro. Um personagem é chamado tradutor, o Stanislas, o amigo. E o outro é o Diegan, que está lendo um livro. E esse livro o deixa muito afetado. Ele fica muito perturbado com a leitura desse livro. E o outro, o que é chamado de tradutor, pergunta o que é que ele tem, o que é que aconteceu, o que é que está acontecendo com ele. E o Diegan, o nome do personagem, Diegan, personagem narradora, momento. O narrador é um personagem, talvez o narrador seja sempre um dos personagens principais. E o Diegan diz que está assim meio afetado por causa da leitura de um livro. E ele tentou dizer ao amigo, vejamos se encontra a passagem, ao Stanislas, aquele que é chamado tradutor, acerca de que era, qual o tema. Então a passagem diz assim: C'est l'histoire d'un homme, un roi sanguinaire. Ce roi cherche le pouvoir et est prêt à commettre le mal absolu pour l'obtenir. Mais il découvre que même les voies du mal absolu le ramènent à l'humanité. Então, traduzindo, isso dá qualquer coisa assim. O personagem, o Diegan, o narrador, personagem que tem um diário, ele diz assim, de que trata esse livro que o afeta tanto. É a história de um homem, um rei sanguinário. Esse rei busca o poder e está disposto a cometer o mal absoluto para obtê-lo. Mas ele descobre que, inclusive, os caminhos do mal absoluto o levam à humanidade. E aí, o Stanislas, o tradutor,
responde isso que eu li antes, traduzindo é assim. O tradutor, após minha lírica arenga, minha lírica peroração, olhou para mim alguns segundos. Depois disse: isso não quer dizer nada. Isso que é o rei procura o poder, está disposto a cometer o mal absoluto para obter o poder e descobre que os caminhos do mal absoluto levam à humanidade. O outro personagem diz que isso não quer dizer nada. Ça ne veut rien dire. Eu vou te dar um conselho, continua o amigo tradutor. Nunca tentes dizer de que fala um grande livro. Ou, se tu o fizeres, eis a única resposta possível: nada. Um grande livro nunca fala senão de nada. E, no entanto, tudo está nele, tudo está lá, tudo está aí, tudo é. Nunca mais voltes a cair na armadilha de querer dizer de que fala um livro em relação ao qual tu sentes que ele é grande. Essa armadilha é a que a opinião te arma, te coloca, te prepara. A armadilha que a opinião bota na tua frente. Tutão. As pessoas querem que um livro fale necessariamente de algo, de alguma coisa. A verdade, Diegan, é que só um livro medíocre, ou ruim, ou banal, fala de algo, de alguma coisa. Um grande livro não tem tema, não tem assunto. Un grand livre n'a pas de sujet. E não fala de nada. Il cherche seulement. Ele apenas busca, ele procura somente dizer ou descobrir algo, dizer ou descobrir alguma coisa. Mas esse apenas, é já tudo. E esse algo, esse alguma coisa, também já é tudo. Então vemos que no próprio livro há uma tentativa de dizer acerca de que é um outro livro e ao dizer acerca do que é, ou a tentar dizer acerca de que é que trata, um livro que é sentido como grande, que nos afeta, nós não conseguimos restituir, ou a outra pessoa nos dá até um conselho: os livros grandes que nós sentimos como grandes não falam acerca de nada. Há aqui muita ironia, obviamente. Isto não pode ser posto de lado, mas também, ironicamente, talvez não consigamos ficar só com isto. Então ficamos no embaraço de ter que guardar estas linhas, custodiá-las, sentir a sua profundidade, mas ao mesmo tempo há uma espontaneidade para falar acerca das coisas que nos afetam, as coisas artísticas, musicais ou outras. O único comentário seria então ler outra vez o livro. O Wittgenstein às vezes vai nessa direção. O comentário seria tocar outra vez a música, ler outra vez o poema. Então, isso é muito profundo, mas nós talvez fiquemos um pouco com sede, nós não, um pouco esfomeados só com isso. Parece que o Espírito procura traduzir as coisas. Os comentários são só secundários. E o erro talvez está muitas vezes
não em comentar, mas em tomar o paradigma, o modelo, como um fim em si mesmo. Talvez a ideia aponte ainda para outra coisa que não seja a própria ideia, que não seja ela mesma. Então, um dos problemas muito graves que está acontecendo hoje ao nível acadêmico, universitário e não só, é que a literatura secundária, que deveria ser um meio, um instrumento para chegar até o autor, na verdade é lida em detrimento da obra principal. Por exemplo, vamos ler o que Heidegger diz sobre o Nietzsche, em vez de ler o Nietzsche, ou Jaspers ou Löwit, em vez de ler o Nietzsche. Embora sejam comentadores de alto gabarito, isso não pode substituir-se a ler diretamente um texto. Ou, neste caso, o comentador ou o crítico, na medida em que possa se distinguir um papel e outro, podem convidar, podem ser convites à leitura, mas não podem substituir-se à leitura de cada um. Mas então, voltando aqui às palavras do Bulgar Sarr, neste livro, La plus secrète mémoire des hommes, neste romance, que talvez dê esperança na literatura de língua francesa, mas ao mesmo tempo esta reflexividade pode ser fatal. Em vez de se virar para fora, o próprio escritor está atolando-se em seu próprio fazer, como no jornalismo do jornalismo. Será então que a única resposta possível é que a literatura não fala de nada? Ponto de interrogação. A arte nos deixa à frente da nossa opacidade, mas talvez a arte, que é um termo muito genérico, talvez se devesse dizer sempre, neste caso, literatura e romance, na medida em que a arte é um termo que inclui em si muitas diferenças, mas que nem sempre são aparentadas. Por exemplo, um romance e um desenho talvez sejam aparentados muito longínquamente, mas a música e um desenho ou menos. Então, talvez haja uma expressividade humana, uma criatividade humana que é mais larga e que o termo arte pede que seja mais esmiuçado, mais analisado, cada arte tendo o seu princípio próprio. Então, por um lado, nada, por outro lado, tudo. Então, um grande romance não fala de nada, mas tudo está nele, tudo cabe lá, está tudo ali dentro. Nada está de fora. Então, se nada está de fora, este nada do que é que fala um grande livro é nada, não pode ser nada. Tem que ser tudo. É aqui que está esta paródia quase, com esta brincadeira com as palavras. E este tudo é a nossa vida, a nossa existência, a existência humana. A arte deixa ver que não estamos vendo, não é? É quase um elemento filosófico, na medida em que deixa à nossa frente uma espécie de luz projetada sobre as escuridões da nossa vida. Então há uma armadilha em querer traduzir, como Bulgar Sarr está escrevendo, ou este personagem está dizendo. Há uma armadilha em que nós caímos, estamos sempre caindo nessa armadilha que é de que é que trata? Queremos traduzir. E este autor, ou este personagem neste livro, diz que isso é uma armadilha que é preparada pela opinião. Queremos ter opiniões, é quase uma coisa midiática, quase uma coisa jornalística. Queremos fazer a resenha em vez de somente ler e desfrutar. Mas, na verdade, quando se lê,
é quase impossível não ajuizar. Há sempre uma operação judicativa em curso. E quando se gosta, quer-se partilhar, quer-se dar de presente ou de prenda, não é? A alguém. Eu pego nesse livro, quero dar para os meus amigos e etc. Pessoas que se gostam, porque queremos partilhar o que nos afeta. E falamos durante horas acerca da coisa. Então, o personagem aqui, o Stanislas, diz que un grand livre n'a pas de sujet. Um grande livro não tem a palavra sujet em francês. Poderia ser traduzida por sujeito, objeto, até às vezes, mas poderia aqui ser traduzida por objeto no sentido de assunto, de tema. Um grande livro não tem tema. O centro está vazio. Há um vazio temático. Não sei. Mas é um bom desafio pensar acerca disso. E ele diz: Il, le grand livre, o grande livro, cherche seulement à dire ou à découvrir quelque chose. O grande livro busca somente dizer ou descobrir alguma coisa. Então, o que está em jogo é querer dizer, cherche à dire, buscar dizer, procurar dizer ou procurar descobrir. Então, podemos nos perguntar assim: tempo é dinheiro? Não falar de nada, tudo está lá, se o livro for grande. Em certa medida é grande, não é? Talvez não seja o maior romance da história, mas vale a pena ser lido. E, então podemos nos perguntar o que é que Lionel Shriver, ou os personagens e o narrador deste livro, procura dizer. Ou o que é que está sendo descoberto. Um livro, de algum modo, obriga o leitor a tentar descobrir aquilo que o autor, neste caso a romancista, estava descobrindo. O que é que ela estava procurando. O que é que ela estava querendo descobrir, não é? E acho que não podemos evitar botar de lado essa pergunta. Por mais que a arte não fale de nada, ou por mais que um grande livro não fale de nada, nós encontramos ali coisas. Este Diegan disse então ao amigo: é a história de um homem, um rei sanguinário. Esse rei procura o poder, está disposto, il est prêt, está pronto, ele presta-se a cometer o mal absoluto para obter o poder. E aí ele descobre que mesmo através das vias do mal, dos caminhos do mal absoluto, isso o conduz, isso o leva à humanidade. Então, fazendo transposições sempre muito arriscadas, nós podemos nos perguntar acerca de que é esta história de Tempo é Dinheiro. Podemos tentar responder. Se pegarmos na personagem Glennis e transpondo esta resposta que o tradutor não aceita, que é aquele personagem chamado tradutor não aceita, mas nós não estamos obrigados a estar de acordo com os personagens. Esta história, então, Tempo é Dinheiro, vista desde a personagem Glennis, é a história de uma mulher que é não um rei sanguinário, mas uma mulher quase sanguinária, por vezes, uma mulher artista, que é uma artista que só foi artesã, nesse sentido uma artista falhada. E esta artista procura, talvez não o poder como o rei sanguinário, mas um outro poder. Busca a saúde. Também talvez seja esta mulher, que é uma artista falhada, a história de uma mulher que está doente, que é uma artista falhada, que está terminalmente doente e que procura a saúde. Então este romance, O Tempo é Dinheiro, visto desde a perspectiva da Glennis, a história de uma mulher que é artista, ou que é artesã, mas queria ser artista,
que busca a saúde, que talvez seja uma busca da imortalidade. Numa das traduções do Gilgamesh, o subtítulo, que não é da autoria do Gilgamesh, claro, é O Homem que Não Queria Morrer. Então este tempo é dinheiro nos olhos, ou nos olhos não, os olhos olhando para Glennis, é o livro da mulher que não queria morrer. E aqui, neste caso do La plus secrète mémoire des hommes, o rei está disposto a cometer o mal absoluto para obter o poder. A que está disposta a Glennis? Podemos nos perguntar. A Glennis está disposta a, como é que se diz? Acharnement thérapeutique. Em português eu acho que é obstinação, quando a pessoa está insistindo no tratamento. Há um acharnement, uma pertinácia, um encarniçamento, há uma obsessão da cura. Então a Glennis está disposta, para obter a sua saúde, a um encarniçamento, a uma pertinácia terapêutica que, quando não tem limites, se torna destrutiva, se torna autodestrutiva. Então, em vez de se morrer do câncer, se morre do tratamento do câncer. Esta linha que o Stanislas, o amigo do Diego, não aceita, que aparece em maiúsculas, o mal absoluto com maiúsculas, ele descobre, este rei da história que o personagem está lendo, que as vias, os caminhos do mal o conduzem, o levam até a humanidade. A Glennis não é uma pessoa simpática, não é uma mulher muito amorosa e amável. E então nós podemos nos perguntar se podemos transpor, por analogia, com todos os riscos que estas transposições acarretam, se podemos transpor esta linha e ajudar, que isto possa ajudar um instrumento, são óculos. Nós não podemos confundir os óculos com os olhos, nem as lentes com aquilo que está sendo visto através das lentes. Mas esta linha pode ser uma lente para ajudar a ver, ou a deformar, a desfigurar. As lentes ajudam a ver, mas também desfiguram, alteram os contornos, as perspectivas. Então, as vias do mal absoluto, neste caso, percorrendo este caminho da cura do câncer, será que a Glennis foi reconduzida ou conduzida à humanidade? Ponto de interrogação. Este é um dos personagens. O outro personagem, por exemplo, o Shep, podemos dizer então que a história, este livro, Tempo é Dinheiro, é a história de um homem, o Shep, um trabalhador, um faz-tudo, um pouco, às vezes, meio abobalhado, meio resignado. E este faz-tudo procura o exílio, procura um desterro, que é um desterro que seja um desterro feliz. Um exílio que não seja nostalgia, mas regresso. Uma nostalgia invertida. É um ir embora que é um regressar. Ele já tinha estado na África. Então é um desterro. Por quê? Porque a pátria não lhe é querida. Porque a terra natal não lhe é querida. Então, visto desde os olhos do Shep, olhando nós para os olhos do Shep, Tempo é Dinheiro é um romance que é a história de um homem, um faz-tudo, que está disposto a quê para chegar até ao seu destino.
o rei sanguinário está disposto ao mal absoluto. O Shep parece que não está disposto a fazer tudo para obter o que os outros veem como um delírio, um sonho, uma fantasia, uma ficção. Os outros personagens veem este querer ir embora do Shep como uma fantasia, algo utópico, como se diz às vezes. Mas o Shep, que tinha a possibilidade de ir embora, escolheu não ir embora logo porque a mulher dele estava doente. Então, será que este reter-se, assim, não se entregar a todos os caminhos para chegar ao seu fim, leva o Shepherd, conduz o Shepherd à humanidade, ou este reter-se, este não ir a não querer imediatamente dar seguimento à persecução do seu sonho, o leva à humanidade, porque de algum modo, ao recatar-se de ir embora, ele é abusado no sentido em que é maltratado pelos colegas de trabalho, pelo patrão. Então, essas perguntas podem ficar no ar. Eu queria também, hoje, fazer alguns paralelos, alguns contrastes em relação ao Quixote, não ao Dom Quixote, o Quixote na pronúncia mais arcaica, Quixote em espanhol moderno, mas não do Cervantes, mas o que é uma paródia, um retomar feito mais perto de nós pelo Salman Rushdie. E ao ler o Rushdie, pensei, algumas passagens me fizeram pensar no Tempo é Dinheiro, no So Much for That, em 2 livros, no Quixote, e também num livro mais recente, agora lançado, que se chama Languages of Truth, Línguas ou Linguagens da Verdade, ou de Verdade. Então eu vou ler e depois traduzo e tento o mesmo método de transposição, contraste, lendo e traduzindo. Vamos tentar ver se não são saltos mortais, piruetas de salto e banco. Então, o momento dado no Quixote do Rushdie, dos personagens, está, um avião vai cair. Então há uma turbulência no voo e o personagem está pensando que ele tinha medo dos aviões, de voar, e apercebe-se que naquele momento em que o avião despenca, ele não está com medo. Então, eu queria ler estas linhas porque acho que aqui há alguma coisa que pode ser posta em contraste com a Glennis. O personagem pensa assim: I've been writing about the end of the world, he thought, and what I was really doing was imagining death, my own, masquerading as everyone else's, a private ending, redescribed as a universal one. I've been thinking about it for so long that this doesn't come as a surprise. Então, traduzindo isso dá assim, qualquer coisa assim. Eu andei escrevendo acerca do fim do mundo, ele pensou. E o que eu realmente andei fazendo foi imaginar a morte, a minha própria morte, mascarando-a como se fosse a de todos os outros. Um fim privado,
redescrito como um fim universal. Andei pensando nisso durante tanto tempo que isto, o avião caindo, não acontece, não surge como uma surpresa. Então, me chamou muito a atenção quando eu encontrei um contraste entre um personagem e outro personagem. É um acidente súbito, o avião vai cair, e no outro não é um acidente súbito, mas quase é um câncer, é uma doença. Então, há uma diferença, uma desproporção na proporção. O acidente de avião é uma coisa, um câncer é outra. Mas, em ambos os casos, há um confrontar-se com vou morrer. E o que aqui aparece que me chamou muito a atenção? I've been thinking about it for so long. O personagem um escritor assim, pouco talentoso, digamos assim, tal como a Glennis, que é uma artista que só ficou artesã, se ela tem ou não tem talento, não sei. Pelo que é dito no livro, ela não é que ela não tivesse talento, não, ela não se jogou, não se lançou, não se arriscou. Não que ela não tivesse talento, não exerceu o talento que tinha, é diferente. Daí talvez também muita amargura, muita raiva, muita ingratidão e muito medo da morte, que todos temos. Talvez não dê para não ter. Mas este personagem diz alguma coisa, que é, às vezes tentamos imaginar um fim do mundo, mas na verdade é o nosso. Mascaramos isso como se fosse o fim de todos, e é só o nosso, é um fim privado. Mas também outra coisa é que talvez não haja preparação para a morte. Não sei se o Platão e o Montaigne estariam de acordo, mas talvez haja uma tentativa, um ensaio, não é, de preparação. Mas somos sempre principiantes. Mas ter andado a pensar nisso, ter pensado nisso durante tempo, muito tempo, como diz este personagem, talvez, só talvez, não é uma certeza, ajude aqui, diante de um acontecimento que é um acontecimento que pode ser fatal, a coisa não surja só como uma surpresa e talvez nós então possamos estar à altura do acontecimento, desse momento crítico, seja um acidente, seja uma doença. Então a literatura talvez ajude isso. Não é uma certeza, é só uma promessa que não sabemos se pode ser cumprida. Ou talvez nem promessa seja só um desejo nosso. A literatura talvez não prometa tanto. Mas ao lermos, talvez possamos ir pensando nas coisas, mesmo que não seja conosco imediatamente. Neste caso, não foi ao ler. O personagem era escritor e ao imaginar o fim do mundo, imaginar a sua própria morte, e isso, de algum modo, fez com que ele já trouxesse em si o mundo acabando. Uma das coisas mais estranhas é ouvir dizer: com a minha morte o mundo acaba. A ideia de Wittgenstein é muito perturbante, esta ideia. Então talvez a literatura ajude aqui aquilo que acontece a primeira vez, acontecendo a primeira vez, como um acidente de avião ou um câncer. Não elimina a surpresa, mas talvez haja uma educação para ir saber lidando com as coisas. Não sei se estou pedindo demais à literatura. Mas então o contraste que eu queria acentuar é este personagem, diante da possibilidade da morte, disse para si mesmo, pensou: eu já estive pensando nisso durante tanto tempo. A Glennis, diante do câncer, não quer pensar, não quer enfrentar que está morrendo. Então algumas pessoas, antes de morrer, já pensaram que são mortais, já pensaram no seu próprio fim. Não sei se isso ajuda. Há mais algumas passagens que eu gostaria de partilhar, ainda do Salman Rushdie,
para, por contraste, por transposição, tentar pensar o tempo é dinheiro. Vou ler um pouco, uma página quase transcrita, mas tudo bem. Eu leio e depois traduzo, porque senão ficou uma coisa macarrônica, babilônica na minha cabeça. She asked him. O ela aqui é o personagem brother e o personagem sister, o irmão ou a irmã. Também é um romance de crise familiar, tal como O Tempo é Dinheiro. She asked him more questions about his writing, and he found himself willingly doing what he never did, which was to talk about a work in progress. He was not a particularly superstitious man, but he did have this one superstition. Don't let the work come out of your mouth, or it will never come out through your fingers. But he answered Sister's questions willingly enough, and was encouraged by her interest in what he had to say. He talked about wanting to take on the destructive, mind-numbing junk culture of his time, just as Cervantes had gone to war with the junk culture of his own time. He said he was trying also to write about impossible, obsessional love, father-son relationships, sibling quarrels, and yes, unforgivable things, about Indian immigrants, racism toward them, crooks among them, about cyber spies, science fiction, the intertwining of fictional and real realities, the death of the author, the end of the world. He told her he wanted to incorporate elements of the parodic and of satire and pastiche. Nothing very ambitious then, she said. E traduzindo isso dá qualquer coisa assim. Vamos ver se dá para traduzir. Ela perguntou para ele, mas ela lhe fez mais perguntas acerca de sua escritura. E ele deu por si, apercebeu-se que estava fazendo voluntariamente o que ele nunca fazia, ou seja, falar acerca de uma obra em curso. Ele não era um homem particularmente supersticioso, mas sim que ele tinha uma superstição: não deixar que o trabalho, que a obra, saísse pela boca, ou então ela nunca haveria de sair pelos dedos, nunca seria escrita, se se falasse antes do que se estava escrevendo. Mas ele respondeu às perguntas de sister, de irmã, suficientemente de boa vontade, e foi encorajado pelo interesse dela no que ele tinha para dizer. Ele falou acerca de querer take on, assumir, de querer enfrentar, de haver-se com a destructive, mind-numbing junk culture. Ele falou acerca de querer enfrentar a porcaria da cultura destrutiva que anestesia a consciência, de querer enfrentar a cultura de porcaria destrutiva que entorpece a mente de seu tempo, tal como Cervantes havia partido para a guerra contra a porcaria da cultura, a cultura de porcaria, junk culture, de sua própria época. Ele disse que ele
também estava tentando escrever acerca do amor impossível, obsessivo, acerca das relações pai-filho, das querelas entre irmãos e, sim, acerca de coisas imperdoáveis, acerca dos imigrantes da Índia, do racismo contra eles, dos vigaristas, dos trapaceiros entre eles, acerca dos espiões cibernéticos, da ficção científica, do entrelaçar das realidades fictiva e real, acerca da morte do autor, acerca do fim do mundo. Ele falou para ela que ele queria incorporar elementos da paródia, da sátira e do pastiche. Nada muito ambicioso, então, ela disse. Então, o que aqui pode ser transposto? O que aqui pode ser confrontado com a Lionel Shriver e com O Tempo é Dinheiro? A Shriver nasceu nos Estados Unidos e foi embora. O Salman Rushdie não nasceu nos Estados Unidos e vive lá há uns 20 anos, algo assim. Então, a Shriver vive mais de 20 anos, ou viveu, não sei onde é que ela está agora, fora dos Estados Unidos, indo e voltando. E o Rushdie adotou os Estados Unidos, tendo já passado pela Grã-Bretanha antes disso. Então, vemos que há aqui uma perspectiva diferente, talvez até oposta. Um é o homem, outra é a mulher. Mas neste livro eu acho que há alguma coisa que fala não só do Rushdie, mas também da Shriver, que é o confrontar-se com a junk culture, com a cultura de porcaria, que entorpece a mente, que anestesia a consciência e que é destrutiva. Vejamos se os paralelos, se os contrastes podem vir à superfície, se eu consigo fazer sobressair esses pontos de encontro. Querer falar de coisas imperdoáveis. Antes, no memória, como é que é o título? A Mais Secreta Memória dos Homens, o livro do Bulgar Sar, quando o como ele se chama? Diegan, quando o Diegan fala sobre o livro que o está afetando muito, ele diz que o rei está disposto a cometer o mal absoluto para obter o poder. Podemos também pensar no personagem, no Jack, que tem um final nada feliz, e perguntar o que é que o Jack estava disposto a fazer para obter o que ele queria obter, que não sei se será poder ou será potência, no sentido sexual do termo até. Aqui o Rushdie diz que ele quer tratar de coisas imperdoáveis. Talvez a literatura, os grandes romances, os romances que nós sentimos como grandes, toquem um pouco nisso, no que aqui há um momento que há alguma coisa imperdoável. O Jack não foi perdoado, não sei se foi pelo que fez, pelos outros personagens. Talvez em algum momento sim. No final do romance a questão do perdão volta e vê-se uma tensão protestante da consciência, a possibilidade ou não de perdoar. Então, talvez os romances, pelo menos na tradição de língua inglesa, devido também ao cristianismo protestante, estejam muitas vezes nessa tortura da consciência em relação à própria culpa ou em relação ao perdoar os outros. O que também talvez seja uma herança, como muitos escritores dostoievskiana.
não sei. Seja como for, claramente a mover nestas linhas alguma coisa que apreende tanto uma inquietação do Rushdie quanto uma inquietação da Shriver, que é a cultura de porcaria do nosso tempo. Uma das autoras foi embora dos Estados Unidos, o autor Rushdie, foi para lá. E também este tema, que este personagem que é escritor, eu digo Salman Rushdie, eu disse Salman Rushdie, mas na verdade é o escritor dentro do livro, que é uma máscara do próprio Rushdie. Ou que pode ser lido como uma máscara, não sei. E o que esse escritor, que é um escritor um pouco falhado, estava tentando fazer era algo nada ambicioso, como a irmã diz, ironicamente, claro, muito jocosa, a escrever acerca do amor impossível, obsessivo. Talvez isso também seja comum ao Tempo é Dinheiro, So Much for That. Num outro sentido completamente diferente, na medida em que é um elemento quase fantástico, mas muito realista no Quixote, em que a mulher amada está lá muito longe, inacessível, e aqui a mulher amada está doente e é a própria mulher. Num caso, no Quixote do Rushdie, a mulher é inacessível. No outro também, mas num é uma estrela de televisão. No outro é a própria mulher do personagem, que é inacessível, que está fechada na sua solidão da sua doença. A outra está fechada na sua solidão da televisão, do monitor, da tela, da caixa negra. E em ambos os casos há, tanto no romance como no outro, há um sibling quarrels, uma disputa, uma querela, umas desavenças dos irmãos. O Freud deu muita atenção ao complexo pai-filho, não é? Talvez o primeiro crime não é pai e filho. O primeiro crime é Caim e Abel. Então, talvez isto mereça mais atenção por parte do freudismo. A relação entre irmãos e irmãs. Há umas querelas do Shep com a irmã dele, as querelas da Glennis com as irmãs dela e as querelas entre a Heather e a Flick. Ou as invejas, os ciúmes, não sei como dizer. Então há muitos pontos que poderíamos tentar aqui encontrar entre um romance e outro. Claro, são dois projetos, coisas muito diferentes, mas os dois talvez enfrentando os Estados Unidos contemporâneos com estilos, com temperamentos diferentes, mas talvez seja fértil, espero que sim, estabelecer alguns contrastes. Então, a literatura ela enfrenta esta cultura do nosso tempo. O Rushdie faz referência ao Cervantes, que enfrentou os romances de cavalaria do seu próprio tempo. Não é? Então estamos do século XVII passando para o século XX e XXI. E o que é que equivale ao romance de cavalaria que enlouqueceu o fidalgo de La Mancha. E o que é que hoje nos enlouquece? Parece que não tem a ver com o tempo e dinheiro, mas tem. O que é que enlouqueceu o Jackson? Quais as imagens, quais os desejos que estão circulando por aí que parecem próprios, mas que são impróprios. Parecem autênticos, mas são inautênticos. O que é que enlouqueceu, se é que enlouqueceu, o Shepard? O que é que afetou, se é que afetou a Glennis?
qual a cultura que está em torno deles e delas, que de algum modo fornece as imagens que eles perseguem, que são ou não quimeras, tal como o Quixote, o Dom Quixote, o Fidalgo, vai perseguindo suas quimeras. Quais as nossas quimeras de hoje e qual o equivalente dessa literatura que o Cervantes talvez não apreciasse tanto, e daí que ter feito um projeto que de algum modo fundou o romance moderno. Então, talvez valha a pena, com todos os riscos que isto implica, ver, traçar assim paralelos, guardando as desproporções, claro. E esta questão de ser supersticioso e de falar a não falar. Este personagem que está escrevendo está reatando laços com a irmã e faz uma coisa que não fazia, nunca falar da sua própria obra. Isto está muito presente na Glennis e não só nela, no Jackson, na medida em que há todo o problema sempre muito presente de falar e não querer ou não poder. Ter que falar e não saber o que dizer, ou não querer falar, mas ao mesmo tempo querer falar daquilo que se está fazendo. Num caso, não é artístico, mas os paralelos podem ser traçados. A imaginação serve para encontrar analogias. Se nós encontrarmos, talvez o espírito não funcione. Então, e aqui do intertwining fictional and real realities. Este entretecer, este entrelaçar das realidades reais com as realidades fictivas ou ficcionais ou fictícias. De algum modo a nossa vida está sempre entretecida, há sempre um rasgão e um costurar do que foi imaginado com a realidade efetiva. No Jackson, em relação à virilidade masculina, no Shepard, em relação a um lugar bom para viver. Nós estamos sempre imaginando lugares bons para viver, não é? É uma espécie até de vício nacional brasileiro de querer ir embora, não é? Quando eu digo para as pessoas que escolhi viver no Brasil, as pessoas ficam assim muito... Eu escuto isso a cada dia, de todo mundo imaginando uma realidade, um outro lugar para viver. Não, eu prefiro viver no Brasil que na Europa. Então todo mundo... Há muito isso de imaginar um fim do mundo e um lugar para viver. Uma tradição apocalíptica também na literatura norte-americana, que é mais evidente na família Mandibles, num outro romance da Lionel Shriver. E depois esta paródia, esta brincadeira de, dentro do romance, falar da literatura, do próprio romance. Ele falou para ela, o personagem, que ele queria incorporar elementos de paródia, de sátira, de pastiche. A Shriver inclui menos elementos de autorreflexividade acerca do próprio fazer artístico romanesco, mas também inclui, passando pelo filme, passando pelo artesanato, também há uma meditação estética artística em Tempo é Dinheiro muito sutil, muito nas entrelinhas, mas está presente. Já queria apresentar mais 2 ou 3 textos. Então, nada muito ambicioso, respondeu a irmã. Então, qual a ambição da literatura, não é? Tanto o jovem escritor quanto o escritor falhado querem pôr tudo. Como o Bugar Sarr disse, está tudo lá, está tudo no livro. Numa passagem, num outro livro do Rushdie, já no Quixote, mas agora um conjunto de ensaios saídos recentemente, publicados recentemente, Languages of Truth. Vou
para não me alongar muito, vou ainda falar duas ou três passagens que me permitem fazer paralelos com O Tempo é Dinheiro, da Lionel Shriver. Eu vou fazer o mesmo método, ler, traduzir, tentar estabelecer paralelos. É num capítulo que se chama Wanda Tales, contos fantásticos ou contos de fadas, ou algo assim. The stories ask the greatest and most enduring question of literature. How do ordinary people respond to the arrival in their lives of the extraordinary? And they answer, sometimes we don't do so well. But at other times we find resources within ourselves we did not know we possessed, and so we rise to the challenge, we overcome the monster. Traduzindo, se dá qualquer coisa assim. Os contos, as histórias fazem a pergunta, colocam a questão a maior e mais duradoura, a mais pertinaz, a mais dura, as histórias, essas histórias fantásticas, mas talvez todas as histórias e os romances, vamos ver a analogia que eu vou tentar estabelecer, as histórias, esses contos, fazem então a maior pergunta da literatura. Então há uma pergunta grande na literatura, isto é uma chave para ler qualquer livro, qualquer conto. How do ordinary people respond to the arrival in their lives of the extraordinary? Como é que pessoas comuns respondem ao surgimento em suas vidas, ao irromper em suas vidas, à chegada em suas vidas do incomum, extraordinary, do que é extraordinário. Como é que pessoas comuns respondem àquilo que eu poderia traduzir por momento de crise. Quer seja um acidente de avião, quer seja, não sei, um câncer. No caso da literatura menos fantástica, menos conto de fadas, digamos assim. Então a pergunta da literatura tem a ver com como é que os homens nas suas vidas lidam com o imprevisto. Então, neste sentido, há uma tensão que é a tensão da intriga e do desfecho. Embora hoje a literatura da narrativa esteja muito perturbada, não há uma linearidade, há um não querer falar de nada, não é? O não querer contar histórias. Talvez isso se veja muito em Clarice Lispector aqui no Brasil ou em António Lobo Antunes em Portugal. O elemento da narrativa parece que é uma coisa para velhinhas. São as velhinhas que contam histórias. Os grandes escritores hoje não deixam tão baixo. O cineasta Bela Tarr às vezes também vai nessa direção. Mas nós os seres humanos, temos fome de histórias, de contos, de narrativas com princípio, meio e fim. O espírito humano também se alimenta disso. Não se alimenta só de coisas modernosas, para usar o adjetivo da Lispector. Então, o ponto de interseção que eu queria aqui cruzar entre esta passagem de um ensaio do Rushdie com o livro o romance da Shriver é como é que pessoas comuns, corriqueiras, banais, habituais, lidam com o inabitual, com o extraordinário. A morte, neste caso, como é que e a doença.
A morte e a doença têm esta ambivalência, ou esta dupla valência, que é, ao mesmo tempo, são coisas o mais corriqueiras possíveis. Todos os dias alguém está doente, alguém morre o tempo todo. Por outro lado, há alguma coisa de extraordinário, de incomum, de inquietante, pelo menos. Uma angústia, um medo. Então, há sempre na literatura, talvez, esbarrar contra um desafio, um ir contra um obstáculo, um trombar com um muro e não conseguir abrir uma porta fechada. Então, talvez as estratégias narrativas sejam sempre estratégias de resolução de problemas dos personagens e, no caso do fazer artístico, o escritor também está resolvendo problemas técnicos, claro. O artista está preocupado com problemas técnicos e não tanto só com conteúdo. Então, talvez isto seja uma chave que nós possamos guardar para abrir, não sei se todas, mas muitas fechaduras literárias, que é como é que uma pessoa responde à chegada em sua vida de uma perturbação, de uma crise. Neste caso, como é que a Glenys lida com a chegada na sua vida da doença, porventura da morte. Como é que o Shepard lida na sua vida com a doença da mulher no momento em que ele quer partir, com a frustração de não poder partir. E esses contos, essas histórias de que fala o Salman Rushdie, neste capítulo, Wonder Tales, The Languages of Truth, diz que às vezes não tão bem, não respondemos assim tão bem, não sabemos a resposta, não temos resposta. É difícil, árduo, muito, às vezes ter a resposta assim na ponta da língua para a doença e para a morte. Mas ela acrescenta qualquer coisa. Other times we find resources within ourselves we did not know we possessed. Às vezes encontramos em nós mesmos recursos dentro de nós mesmos que nós não sabíamos que possuíamos. Às vezes encontramos em nós riquezas, recursos, estratégias, respostas das quais nós próprios não estávamos à espera. And so we rise to the challenge. E assim nos elevamos à altura dos acontecimentos. Nos erguemos contra o desafio. Nos erguemos à altura do desafio. We overcome the monster. Nós conseguimos derrotar o monstro. Não sei se consegue derrotar a morte, talvez só simbolicamente. Às vezes conseguimos ultrapassar a doença. No final, não. Então, por um lado, os livros não falam de nada. Por outro lado, nós estamos sempre à procura de que os livros falam. É assim. Não sei se dá para resolver esta antinomia. E neste livro, neste conjunto de ensaios do Salman Rushdie, há uma outra passagem que eu quero partilhar, quando ele fala do Philip Roth, do escritor estadunidense. I have always believed that we live at a time when public events impinge so directly on our private lives that literature now needs to show how that works, that novels can no longer be accounts of wholly private lives, as Madame Bovary or Pride and Prejudice. In my work, I have often tried to find the points of intersection where the private conversation within me engages with
the public conversation all around me. Traduzindo, estudar qualquer coisa assim. Eu sempre acreditei que estamos vivendo em uma época em que os acontecimentos públicos invadem, usurpam, interferem, incidem tão diretamente em nossas vidas privadas que a literatura agora precisa mostrar como é que isso funciona, como é que isso se dá, como é que isso está ocorrendo. Os romances não podem mais ser um prestar contas, os romances não podem mais ser um relato de vidas totalmente privadas, como Madame Bovary ou como Orgulho e Preconceito. Em meu trabalho, na minha obra, eu tentei muitas vezes encontrar pontos de intersecção, de interseção, nos quais, onde a conversa, a discussão privada, o diálogo privado dentro de mim mesmo se envolve, se engaja com a discussão pública, com a conversa pública em todos os lugares ao meu redor. Então, além da chave que já foi apresentada, como é que nas nossas vidas comuns, de pessoas comuns, nós lidamos com a surpresa do que é extraordinário, aqui temos uma outra chave por parte de um escritor. Podemos estar ou não de acordo, não é? E pôr em contraste com aquilo que o Maupassant Sarr disse, que a literatura hoje, na nossa época, em que as nossas vidas íntimas, as nossas vidas privadas estão tão invadidas pelos assuntos, pela esfera pública, que a fronteira talvez não seja nítida, se é que existe hoje, não é? Não sei. Então isso é um desafio para a literatura, e a literatura de algum modo será um ponto de encontro, de cruzamento, de interseção entre essa parte íntima, no caso do Tempo é Dinheiro, um romance familiar, a desgraça e a graça de uma ou de duas famílias, com o contexto sociocultural epocal dos Estados Unidos. Numa outra passagem que dialoga claramente com esta, quando Rushdie fala de autobiografia e do romance, no capítulo que se chama Autobiografia e o Romance, ao falar do poeta, quando ele encontrou o Ahmed Faiz, ele fala assim: eu acreditava então, tal como continuo a acreditar agora, que esse two-sided approach, essa abordagem dupla, essa abordagem que aborda dois aspectos, o público e o privado, was what writing should be. Que isso que ele encontrou no Ahmed Faiz, isso era, isso é o que a escrita, que a literatura deveria ser. Então, por um lado, temos um autor que nos diz que o grande livro não é de nada, não trata sobre nada, mas que tudo está aí. Por outro lado, temos outro autor, neste caso Rushdie, que nos está dizendo que a literatura hoje, o romance hoje, na nossa época, está lidando com esta confusão das esferas
e que de algum modo há um diálogo entre o privado e o público que transparece, que deveria transparecer, que deveria ser explorado em literatura. Então, creio que isto dá um pouco conta, ou tenta ser um partilhar de chaves que vão abrindo, ou não, fechaduras dos portões, mas pelo menos tentemos. Isto pode ser alguma coisa que ajude a ler este romance em particular, porque é do qual eu estou falando, mas talvez possa se alargar a muitas coisas. E eu acho que a Lionel Shriver, de algum modo, num romance familiar, a história da graça e da desgraça destas duas famílias, consegue ao mesmo tempo, nesse diálogo que tem um lado público, que tem um lado privado, familiar, íntimo, consegue ao mesmo tempo dialogar, fazer esse diálogo, essa public conversation all around me, com essa conversa pública que é em redor no caso dela, dos Estados Unidos, com o caso dos planos de saúde e da organização política da assistência médica. Então, ao mesmo tempo, um romance que trata de problemas íntimos, as relações dentro do casal, mas ao tratar também da doença, trata de como é que toda uma sociedade, toda uma cultura, que hoje em dia, nas palavras do personagem do Quixote, do Rushdie, é uma junk culture, uma cultura de trastes, de coisas, de velharias, de coisas de porcaria. Como é que essa cultura lida com o corpo, a doença e a morte. Então espero que estes são só anotações, são só apontamentos, mas nada que isso. Que estes esboços de lentes possam ajudar a ler um pouco menos mal a literatura em geral e Tempo é Dinheiro em particular. Sempre com esta ressalva, sempre com esta prudência que a lente não se pode substituir àquilo que está tentando ser visto. Acho que podemos hoje ficar por aqui.